sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor de imóveis, e você é meu convidado para mais esta noite. Todas as sextas-feiras nós abordamos assuntos dos mais variados temas dentro deste universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. Abordamos temas do interesse do público, como financiamento, regularização de imóvel, venda e compra, locação, direito do inquilino, direito do proprietário numa locação de imóvel, enfim. Como semana passada falamos também sobre avaliação de imóvel. Todas as sextas nós abordamos assuntos que é do interesse público. E hoje não é diferente, vamos trabalhar dentro de um tema muito importante que é o inventário. Portanto, eu peço a você a sua colaboração, coloque aí o teu dedo, compartilhe, nos ajude a chegar esse link, esse vídeo para mais pessoas possível. O teu grupo da família, os seus parentes, os seus amigos. Você sabe de alguém que está preocupado em como iniciar um inventário, por onde começa, o que é um inventário, quais são as etapas de um inventário? Hoje vamos trabalhar nesse assunto, por isso eu peço a você, compartilha, liga lá, peça para o seu irmão, pro seu amigo, para o seu tio. Olha, hoje vai ser debatido lá o tema sobre inventário, portanto é do teu interesse. E hoje, todas as sextas-feiras, nós trazemos convidados mais do que especiais, autoridade no assunto, e hoje, como não pode ser diferente, eu tenho aqui comigo a doutora Bruna Inserpi. Meu muito obrigado mais uma vez por você aceitar o convite, Bruna. Muito obrigado. Boa noite, querida. Boa noite. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje, mais uma vez, para falar de um assunto que eu gosto muito e para a gente dividir com o público aí muito conhecimento. Verdade, vamos dividir sim muito conhecimento. Mas antes de nós entrarmos no assunto do inventário, Bruna, mais uma vez, porque talvez os que estão nos acompanhando hoje não nos acompanharam na primeira vez que você veio aqui, conte um pouco como você entrou na área da advocacia ou, mais especificamente, no assunto do mercado imobiliário. Bom, eu iniciei a faculdade de Direito na PUC Campinas, me formei em 2017, 2016. E depois disso eu fiz pós-graduação em Direito de Família e Sucessões e recentemente eu finalizei uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral pela USP. Eu iniciei na área de cartório pelo escritório do meu pai. Meu pai tem um escritório de engenharia civil, né? E eu iniciei com ele trabalhando, fazendo pequenos serviços de cartório. Um requerimento de averbação de construção, uma coisinha aqui, uma ali. Fomos evoluindo para retificação diária. E meu último ano de faculdade, depois eu me formei. Eu continuei ali mais um tempo e hoje peguei paixão pelo extrajudicial e acho que atuo 80% na área extrajudicial. Maravilha! Tá vendo só? É com muita autoridade que vamos trabalhar o assunto hoje. E também você pode participar do nosso podcast compartilhando ou comentando no chat do YouTube. Entra lá, compartilha, manda seu alô e nós vamos aqui, na medida do possível, vou lendo o seu comentário e vai ser de grande valia a sua participação. Bruna, vamos lá? Vamos lá. O que é inventário, Bruna? Bom, o inventário é um procedimento através do qual a gente faz um levantamento de bens de um falecido para verificar quais são os bens a serem inventariados e quem são os herdeiros que têm direito a esses bens.
né? E através do inventário, nós fazemos a transmissão da propriedade desses bens para esses herdeiros do falecido, né? Então, o procedimento aí pode ser simples, pode ser nem tanto, mas é um procedimento da transmissão de propriedade do falecido. Maravilha. Então, primeiro faz um levantamento de tudo aquilo que o falecido dispunha e depois entra no processo da distribuição entre os herdeiros, correto? Exatamente. E aí eu já ouvi falar também, você me corrige, por favor, mas no processo do inventário é eleito o inventariante. É eleito ou segue uma regra? Já existe determinação para quem vai ser o inventariante daquele processo? Então, Ou também, se você puder me explicar, por favor, o que é o inventariante? o inventariante é o responsável no processo judicial, principalmente, tá? Que ele tem mais atividade no processo judicial. Sim. Mas o inventariante no processo judicial, ele é o responsável por administrar os bens o espólio, né? Que é o conjunto de bens do falecido, enquanto não finaliza o inventário. Então, se tem recebimento de aluguel, pagamento de advogado, de custas, então o inventariante, ele que fica responsável. Durante o processo, o inventariante que foi eleito ali, ou por via da lei, ele que vai ser responsável por tudo isso. Isso. E aí, o inventariante é assim. Tem uma regra, porém, mais ou menos. Por lei, o inventariante sempre é o cônjuge. Sim. Na falta do cônjuge, herdeiros. E aí, sempre uma ordem de preferência, ou cônjuge ou companheiro, né? E depois os herdeiros. O herdeiro sempre é aquele que tem mais informações sobre os bens. Entendi. Às vezes tem um filho que trabalhava com o pai na empresa e tem acesso a todas as contas bancárias, ao caixa da empresa, aos imóveis, enfim. Geralmente é esse filho. Pode ser que a mãe... Vamos supor, né? O pai faleceu, temos a mãe e os filhos. A mãe, ela não quer ser inventariante. Ou a mãe, ela é muito senhora para ser inventariante. Ela não quer mais essa responsabilidade. Então, pode se passar para os filhos. Então, a ordem de preferência é mais quando tem uma disputa judicial. Entendi. Né? Mas quando não há disputa, pode ser eleito ali a pessoa mais adequada. A família pode se reunir e eleger um? Sim, sim. Geralmente aquele que tem mais... Sempre tem um filho, né? Que é o mais responsável ali pelas coisas, então... Porque geralmente quando eu converso com o inventariante, tudo sobrou para mim, eu que vou correr atrás de tudo. Mas normalmente é porque ele, na realidade, os outros irmãos, a família enxerga ele como mais capaz para fazer aquele serviço. Exatamente. Mais paciente, tem mais acesso aos outros membros da família. E aí ele é eleito e vai seguir ali. É aquele filho que também ele tem mais contato com todos os irmãos, às vezes numa família maior. Verdade. Então, o inventariante é um papel importante, principalmente no processo judicial. Verdade. No extrajudicial já é um pouco mais diferente, porque o inventariante ele já é eleito, ele é eleito ali por uma questão de... como que eu vou falar? Por uma questão de obrigatoriedade da lei. Mas, como logo em seguida já é feita a partilha assinada e finalizada, então o inventariante é só uma formalidade mesmo. Bacana, bacana. Bom, a Tati Inserp está mandando um boa noite. Boa noite, Tati. A Luciana Piscinin, boa noite, excelente advogada. Parabéns, desejo sucesso, que Deus te abençoe. Maurício Mofato, presidente da Associação dos Corretores de Limeira. Boa noite, Maurício. Bruna, e existe tipos diferentes de inventário? Ou não, inventário é uma única coisa? Existe tipos de inventário? O inventário ele é sempre o mesmo. Existem as formas de fazer inventário, né? Sim. O procedimento. O procedimento ele pode ser judicial, então ele é feito no fórum perante o juiz, ou extrajudicial, que é feito no tabelionato de notas através de uma escritura pública de formal de partilha. Bacana. E no inventário, no extrajudicial, se faz necessário o auxílio, o acompanhamento do advogado? Sim. No extrajudicial? No extrajudicial. Na verdade, é essencial. Eu acho que em todos os...
De todas as formas. E não somente... É porque tem casos, né? É só para assinar lá o inventário. Sim. Não. O advogado ele tem que acompanhar o inventário, ele tem que ler a minuta. Faça a sua defesa, Bruna. Por que eu preciso de um advogado? Precisa, a gente no precisa extrajudicial? acompanhar. A gente precisa acompanhar, a gente precisa ter certeza que a divisão está sendo feita corretamente, né? Que os valores que estão declarados ali dos bens, eles são valores que não vão prejudicar os herdeiros futuramente. Então, o trabalho do advogado ali é essencial, né? Apesar de, é claro, os escreventes dos tabelionatos, eles têm muita experiência. Sim. Mas quem vai garantir ali, com certeza, para você, é o advogado. Bruno, tá. Me perdoa se eu fizer uma pergunta meio fora. Mas vamos supor que é uma família muito bem abastada, com vários imóveis ali em disputa. E eles elegem um advogado para fazer ali o inventário extrajudicial. Cada uma das partes também pode consultar um advogado para saber se aquele advogado ali está seguindo o trâmite correto, ou isso não é usual, isso não cabe aqui? Não é usual. Apenas para a questão de consulta. Não é usual, mas eu mesma já fiz esse trabalho de acompanhar. Então, a gente não interfere no trabalho do advogado. Sim. A gente acompanha o trabalho. Então, eu liguei para o meu colega, né? Na época, eu liguei e falei, olha, o herdeiro tal me contratou para fazer o acompanhamento. Dele, não, tudo bem. Fui no cartório, conversei com o escrevente. Então, eu não fico como acompanhante, né? Estou só apenas acompanhando o processo. Sim. Eu não fico responsável por fornecer documentação, por nada, por recolher CMD, nada. A gente só vai acompanhar. Perfeito. Então, o escrevente, na época, mandou para mim a minuta, eu conferi. Depois, ele mandou as guias de TCMD, eu conferi também. Falei para o cliente, tá tudo certo, pode assinar. Acompanhei no dia da assinatura para verificar se a minuta que eu recebi e a escritura que ele estava assinando era a mesma. Verdade, também. Claro, a gente tem que, né? Vai que o advogado fez algum ajuste. A gente acredita que não, né? Mas vai que fez algum ajuste de último momento ali. Acontece. Isso, que houve uma mudança. Acontece. Então, eu acompanhei até o fim todas as etapas, mas eu não interfiro no trabalho do advogado. Só se fosse, assim, muito necessário. Mas foi um trabalho feito brilhantemente pelo meu colega e deu tudo certo. Mas não é usual. Geralmente, geralmente, quando a família se propõe a fazer um extrajudicial, ela já está meio de acordo ali. Maravilha. E existe vantagem de se fazer o inventário no cartório? Há vantagens em se fazer o inventário no cartório? Sim, com certeza. O inventário extrajudicial, a gente está falando de um tempo de 3 meses até 6 meses para você concluir o inventário. Mas desde a abertura até a finalização pode acontecer em 3 meses? Pode. Verdade. Depende muito do tabelionato, porque tem tabelionato que consegue fazer mais rápido. Alguns tabelionatos, eles têm uma demanda maior, demora um pouco mais. Mas... Como o inventário extrajudicial ele pode ser feito em qualquer cidade do país, a escritura pode ser feita em qualquer cidade do país. Então, você pode escolher um tabelionato mais rápido. Então, assim, de 3 a 6 meses está concluído. É muito rápido. Então, é uma vantagem, né? E principalmente quando a gente fala... Às vezes, os herdeiros já estão até com o comprador em vista... E então o tempo ele é ali essencial, né? Quer vender aquele imóvel financiado, então o tempo ele é essencial. Então a gente consegue fazer mais rapidamente. De novo, eu como corretor imobiliário, eu posso amarrar um contrato de compra e venda com um inventário, por exemplo, foi contratado o advogado e deu abertura no inventário, o processo está lá dando início ali e os herdeiros querem vender o imóvel. E eu tenho um comprador para aquele imóvel. Se a pessoa que está comprando imóvel ela está de acordo em aguardar de 3 a 6 meses, eu posso já amarrar aquela negociação num contrato de intenção de compra e venda? Sim, nesse caso quando faz dessa forma, eu acho assim vantajoso para todas as partes. Bacana. Eu tive vários casos já assim, mas o que eu fiz, né? No contrato, que a gente já entra no contrato de compra e venda, né? O advogado ele já começa a participar aí. Sim. Que é o que é legal, né? Então, eu fui contratada para participar do contrato. Sim. Então, no contrato, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. E aí, mas precisa fazer inventário. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte.
O comprador, ele fica responsável pelo pagamento do advogado e de todas as taxas e emolumentos de cartório. Sim. Então, esse valor que ele vai pagar, a gente já tem quando a gente vai dar entrada, a gente já tem uma ideia de quanto vai ficar. Né? Vamos colocar lá, vai gastar 30 mil reais. Esse valor, ao invés de ele dar de entrada para os vendedores, ele vai pagar o procedimento. Esse procedimento do inventário. Então, o próprio vendedor, o próprio comprador fica responsável pelo pagamento, então ele acelera o processo. E aí está lá, a gente discrimina no contrato, olha, o pagamento do imóvel ele será feito no dia da assinatura do inventário. Por quê? O que a gente faz? Então, claro, como depende da assinatura do inventário, os herdeiros eles vão ter um interesse maior, uma vontade de fazer o negócio acontecer mais rápido. Tiram fora a questão burocrática e vai em frente. Exatamente. Então, aí o que eu faço, né? No dia que a gente assina o inventário, já assina a escritura de compra e venda e os herdeiros já recebem. Isso, assim, é muito rápido. Bacana. Então, para o comprador é uma garantia, né? Também. De que ele como ele está sendo responsável, ele que vai ser o pagante ali do inventário, ele sabe que vai acontecer. Não é aquela coisa assim, assinei, todo mundo recebeu um pouco, entendeu? Ele que está movimentando ali o processo. Então, é muito mais rápido. Maravilha. É muito bom para casos assim, nossa... Voltando um pouquinho, a questão das vantagens no cartório. Existe alguma desvantagem por ser feito em cartório? Então, olha, a desvantagem do cartório é questão de custo. Porque os custos, emolumentos de cartório são caros, eles não são baratos, né? Então, o cliente que no judicial faria jus à justiça gratuita, no extrajudicial não existe gratuidade, vai ter que pagar. Então, se o cliente faz jus à justiça gratuita, é uma desvantagem. Mas se o cliente ele não está apto para conseguir a justiça gratuita, no extrajudicial e no judicial, as taxas elas se balanceiam, vamos dizer assim. Porque a gente paga também para entrar com o processo judicial, né? Tem taxas, hoje, ainda mais, agora esse ano aumentou a taxa. Antes era 1%, agora é 2% sobre o valor total. Então, elas se balanceiam. Então, é uma desvantagem, porque é um pouco... Ainda assim, o extrajudicial é um pouco mais caro. Mas pela questão do tempo, acaba compensando. Não se fala. 3 a 6 meses, enquanto o judicial poderia levar anos. O judicial, a depender da quantidade de... Porque às vezes a gente faz mais de um inventário na mesma escritura. Tá. Isso acontece também. Às vezes a gente faz inventário do pai, da mãe e do filho falecido já no mesmo. No mesmo. No mesmo escritura. Nenhum foi feito no passado. Já tem que começar Vai vender o imóvel. Já tem 3 falecidos, a gente já faz dos 3. No judicial, quando a gente pega 3 inventários para fazer, é o mesmo ato também. A gente consegue fazer no mesmo processo. Só que o procedimento é mais longo, né? Então, precisa ir da manifestação da Fazenda Pública em relação ao ITCMD. Tem que ter homologação de posto fiscal. Então, é uma coisa que... Essa é Por isso que o extrajudicial é tão vantajoso. Sim. Porque você elimina essa... Embora desembolse um valor, mas o tempo de retorno e a possibilidade de você vender aquele imóvel e já reinvestir em outro negócio... Sim. Se compara do que ficar esperando no judicial. Sim, exatamente. E até na questão do custo, voltando um pouco na questão do custo, eu como advogada, eu cobro mais para fazer um judicial. Porque ele me dá muito mais trabalho. Sim. Às vezes, a gente fala... Se no extrajudicial a gente está falando de um trabalho de 6 meses... Isso é um tempo médio, tá? Mas assim... Claro. Se no extra a gente está falando de um tempo de 6 meses... Num judicial a gente está falando de pelo menos 1 ano. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. No mínimo, né? dobra o prazo. Então... O custo do nosso trabalho também é maior, porque nós vamos gastar mais horas naquele processo. Sim. Então, acaba, que eu falei para você, acaba ficando balanceado. Sim, hoje praticamente o tempo é crucial em muitas negociações. Com certeza, com certeza. Bruna, por favor, como que funciona o procedimento no cartório na questão do inventário? Como é o passo a passo ali dentro do cartório? Então, olha... Quando os clientes me procuram, o primeiro passo é fazer um levantamento dos bens do falecido, né, da pessoa falecida.
que a gente chama de decujos, né? Então, a gente faz um levantamento dos bens do decujos, vamos delimitar ali o espólio, que é esse conjunto de bens, né? E aí partimos para delimitar quem são esses herdeiros. Tem testamento? Não tem testamento? Tem alguma outra declaração de última vontade? Né? Então, a gente faz todo esse levantamento de documentação, a gente verifica quem são os herdeiros, qual seria a parte de cada herdeiro, porque acontece, às vezes, de um herdeiro ter uma parte maior, outro ter uma parte menor, né? Por conta de um testamento, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente faz primeiro esse levantamento de de bens herdeiros. É o principal. Depois, a gente faz um levantamento de qual seria o valor desse espólio, né? O quanto valem esses bens que o herdeiro deixou? É 1 milhão, 2 milhões, 50 mil? Então, a gente faz o levantamento dos valores. E aí, você mesmo que faz o levantamento ou você consulta dependendo da situação? Então, depende... Nossa, se a gente começar aqui, a gente destrincha um assunto enorme. Mas, assim, depende. Tem casos que os herdeiros decidem passar pelo valor venal. Okay. Então, a gente vai buscar esses valores na prefeitura. Se os herdeiros, eles querem passar pelo valor real do imóvel, valor de mercado, aí a gente precisa da ajuda de um corretor, né? Sim. A gente acaba contratando corretores para fazer essas avaliações, para a gente poder passar pelo valor real. Por isso que essa primeira fase, ela é a fase um pouco mais demorada, vamos dizer assim, né? Então, junto-se essas documentações, eu como advogada, a gente precisa solicitar algumas outras certidões, né? E aí eu encaminho tudo isso, todas essas informações, para um escrevente no tabelionato. O escrevente de posse dessas informações, ele vai montar uma minuta, manda para mim. Eu vou analisar, eu vou conferir essa minuta. Às vezes, dentro do próprio inventário, os herdeiros, eles decidem que um herdeiro vai ficar com uma parte maior, outro vai ficar menor, um cede um pouco para o outro, ou a mãe já quer fazer uma doação para os filhos. Então, tudo isso a gente já vai, né? A gente já coloca ali no meio daquele inventário, a gente já vai resolvendo isso. Então, eu tenho que conferir se está tudo de acordo com o que os herdeiros desejam, né? E aí, feito isso, ok, na minuta, aí é o dia de marcar a assinatura. O dia de marcar a assinatura é o dia mais dramático. Às vezes tem um herdeiro que não quer encontrar com o outro, um não pode, o outro trabalha fora. Meu e aí... pai da glória. Vem um horário diferente. E não tem como. É obrigatório o procedimento do inventário. É obrigatório, faz parte do procedimento. Todo mundo tem que assinar junto. Tem que se encontrar, os herdeiros vão ter que se ver. Aquele herdeiro que trabalha em outra cidade, ele vai ter que dar um jeito de estar na cidade que a gente vai assinar. Então, aí, no cartório, estando todos os herdeiros ali, o escrevente, ele lê, né? Para ter, como eu falei, como às vezes a gente tem atos diferentes no meio, né? Às vezes não é só divisão. Às vezes a gente tem alguns atos, um cede para o outro, enfim. Então, o escrevente, ele vai ler tudo aquilo, vai explicar tudo aquilo. E aí, eles assinam, assinado. Está parcialmente resolvido a primeira fase, porque a segunda fase é a gente levar esse inventário para registro. Sim. Né? Ou transferir perante os órgãos. Então, se tem um carro, tem que transferir no Detran, sim. Enfim. Aí a gente vai fazendo esse trâmite posterior aí. Ufa! Isso é no cartório. Isso é rápido, imagina. Caruso, boa noite. Excelente tema. Márcia Pegoraro, boa noite. Luciana Piscinin. Doutora Bruna, gostaria de saber se em vida posso deserdar um filho que declara não querer mais contato com o pai? Se tem, qual seria o procedimento? Não pode. Uau! Não pode. A gente tem na lei, né? Atos específicos que caracterizariam uma deserção. Não uma deserção, o nome. Para deserdar, enfim. Nós temos atos específicos, então atentar contra a vida do pai, por exemplo. Então, o simples fato de não gosto do filho, não manter contato. Não tenho contato. Às vezes acontece, eu tenho um filho que eu nunca vi uma vez. Eu tive um cliente que teve um caso assim. Ele teve uma filha, foi ter conhecimento da filha 15 anos depois.
Então, 15, quando ela já tinha 15 anos, né? Então, não tem contato, não tem relacionamento de pai e filho. Mesmo assim, não tem como. Não tem Não como. tem como. São casos muito específicos, assim, do filho indigno, né? Que a gente fala. É um filho que atenta contra a vida do pai, ou é muito... tem que ser uma coisa absurdamente grave. Uau. Luciana Piscini, muito obrigado pelo seu tema, viu? Muito obrigado pela sua participação. Bruna, e no judicial, como é o procedimento? No cartório, tem algo mais que você gostaria de... Não, o cartório sempre tem. Sempre tem. Ai, meu pai. Sempre tem detalhes. Mas o básico procedimento tá aqui. básico é esse. Maravilha. Bom, e no judicial? No judicial, o procedimento inicial é o mesmo. Então, a gente também vai fazer o mesmo levantamento, né? Levantar os bens, os herdeiros, se tem testamento, se não tem. Então, eu monto uma petição inicial, informando todos esses detalhes para o juiz, peticiono. O juiz, ele vai se manifestar, né? Se falta algum documento, se falta alguma coisa. Às vezes, o Ministério Público também se manifesta, se for o caso. E o juiz me pede, né, que seja feito o plano de partilha. Então, eu apresento o plano de partilha. Okay. O plano de partilha é aquilo que a gente estava comentando. Vai ficar, vamos supor, 5 herdeiros. Vai ficar 20% para cada um? Ou um vai ceder para o outro? Como que vai ser? Okay. Então, é nesse plano de partilha que eu apresento valores, que eu apresento o que vai ficar para quem. Às vezes, um herdeiro fica com um imóvel, outro herdeiro fica com outro. Sim. Né? Então, é nesse plano de partilha. Apresentado o plano de partilha, o juiz vai pedir para eu fazer o recolhimento do ITCMD, do imposto, né? Então, a gente faz a declaração e o recolhimento do imposto, apresenta no processo. A Fazenda Pública se manifesta ou não. Hoje em dia, às vezes, a Fazenda Pública não se manifesta mais. E o juiz homologa a partilha. Isso é o básico. No meio desse procedimento, no meio disso, pode ter 1 milhão de outros procedimentos, de outras fases processuais, a depender se os herdeiros estão de acordo ou não, né? Enfim, vamos supor que a gente tem um herdeiro aí que não concorda. Então, eu dou entrada, eu inclusive nomeio o inventariante também, já no início, já peço a nomeação do inventariante. Aí, vamos citar esse herdeiro que não está participando. Cita esse herdeiro. Eu não concordo com... Eu quero ser inventariante. Não importa, ele é herdeiro, ele tem que participar, né? Tem que participar, não tem... Mesmo não concordando. Mesmo não concordando. Então, às vezes, tem uma disputa, aí tem contestação, enfim, tem uma série de procedimentos aí processuais, né? E finalizando... Quando deu tudo certo e foi expedida uma sentença, né, uma carta de sentença, então a gente pega esse formal de partilha e a gente leva no posto fiscal. Se a Fazenda Pública não se manifestou, a gente leva no posto fiscal, para o posto fiscal emitir uma certidão de homologação desse imposto do TCMD recolhido. Isso demora. Tá. Muito. Perdão. Explica o que é ITCMD. ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes, ou por conta de um falecimento, ou doação. Então, o posto fiscal, ele se manifesta. Essa manifestação, ela pode demorar um bom tempo. E é isso também que o extrajudicial não tem. Verdade. Entendeu? Essa manifestação, hoje, aqui em Limeira, está cerca de 8 meses. A manifestação? A manifestação. Nós temos um funcionário que eu sei, tá? Um funcionário no posto fiscal que faz esse trabalho hoje. Então, por isso que o pessoal acaba optando pelo extra. Sim. Porque o judicial, ele é muito mais complexo, né? Sim. O procedimento, o extra, ele foi criado justamente para facilitar. Essa foi a intenção do extrajudicial. Ele tem algumas partes do extra, são mais burocráticas, né? Então, a questão de documentação, ela é um pouco mais burocrática. Mas ainda assim, foi criado para facilitar. Sim, exige-se mais, mas justamente exige-se mais para que não haja nenhuma brecha de ficar nada para trás. É para não ter discussão, Para né? não ter discussão. E aí, em contrapartida, ganha-se na agilidade. Exatamente. E no judicial, dando retorno ali na questão
do imposto, dando tudo ok, o juiz dá a sentença. Não o juiz já deu a sentença. Ele já deu a sentença. Depois que o juiz dá a sentença, que a gente vai solicitar essa homologação no posto fiscal ok. sobre o TCMD que foi recolhido. Então, com a homologação do posto fiscal, aí nós vamos para a parte de registro. Maravilha, maravilha. E, Bruna, quais bens eu preciso incluir no inventário? Quais bens precisam ser inventariados? Bom, imóveis, né? São os básicos. Móveis, carros, né? Podem ser inventariados também, às vezes, uma obra de arte. Joias de grande valor, né? Joias, às vezes, registradas têm um valor maior. Sim. Aplicações financeiras, poupança, ações que a pessoa tenha. E empresas, né? Algumas empresas, a depender do contrato social. E dívidas. Se a pessoa tem dívida, se a pessoa tem algum empréstimo, Verdade. se a pessoa tem algum financiamento. Então, tudo isso precisa constar ali no inventário. Por isso que você comentou que normalmente seria aquela pessoa, no caso de não ser incluído aquela pessoa por direito legal ali, a próxima pessoa seria aquela que está mais participando da vida do falecido, porque ele tem mais instrução e tem mais ciência do que acontecia com a vida dele. Exatamente. Às vezes a gente tem casos, por exemplo, que o pai e a mãe moram aqui em Limeira. Um filho mora em Limeira. Os outros filhos moram em outras cidades, moram em outro país. Sim. Então, como que esse filho que mora em outro país vai estar aqui como inventariante encabeçando aqui? Esse processo. Responsável, Exato. Né, pelo caixa da empresa, isso aqui não tem como. É verdade. Então, verdade. geralmente a gente opta pelo filho mais próximo, pelo filho que sabe mais, né? Então, no inventário, eu sei que nós vamos abordar aqui um pouquinho mais para frente, e vamos abordar há 2 semanas atrás, eu comentei sobre a importância de logo que sair a escritura pública da compra e venda do imóvel, pegar essa escritura e levar para um cartório para ser registrado. Caso eu não faça isso, e às vezes isso é até comum de eu ter a escritura pública da compra e venda do imóvel, mas não registrei o imóvel no meu nome, o imóvel ficou no nome do antigo proprietário. Numa situação dessa, ele vem a falecer, aqui na questão do levantamento dos bens, vai aparecer esse imóvel também, não vai? Se os filhos informarem o advogado, né? Porque quando a gente vai fazer busca em cartório, a gente faz busca pelo nome e CPF do falecido, né? Eu costumo fazer a busca mesmo os herdeiros me apresentando. Então, vamos supor que a gente tenha um imóvel lá que foi contrato de gaveta. Ah, sim. O cliente precisa informar o advogado. Olha, meu pai, minha mãe, sei lá, tinha um imóvel que ele adquiriu através de contrato de gaveta. Esse imóvel, ele também deve integrar o inventário. Apesar de você não poder registrar esse inventário na matrícula desse imóvel, porque ainda não está regularizada essa propriedade, mas é necessário. Até porque, senão, depois, como que você vai dividir esse imóvel, né? Como que você vai... Não, mas eu contei assim, o falecido já vendeu o imóvel, só que o novo proprietário não registrou no nome dele. Ah, tá. Esse imóvel já está lá há 10 anos em posse do novo, mas continua no nome do antigo proprietário, registrado. Se ele... Caio, assim... ocorre de aparecer no inventariado do falecido ou não? Vai aparecer, mas aí no caso, como eu falei, né? Os herdeiros têm que me informar. A gente depende das declarações dos herdeiros, né? Mas se já foi feita a escritura, não é necessário. Não há necessidade. Não, porque já foi feita uma escritura, já foi feita uma compra e venda. O que esse comprador tem que fazer é registrar a escritura dele. Sim. Para ele não ter um problema futuro. Sim. Mas se já foi escriturado, não. Agora, vamos supor que vendeu por um contrato de compra e venda e ia passar a escritura. E nesse meio tempo, a pessoa acabou falecendo. Então, os herdeiros fazem o inventário desse imóvel e aí passa a escritura. Os herdeiros passam a escritura. O imóvel participa do inventário. É para participar. O correto no melhor dos mundos é para participar. É para participar. E os herdeiros passam para o verdadeiro proprietário. Exatamente. Maravilha. E existe um prazo para eu entrar com o inventário? Tem um prazo que a lei determina? Ou como funciona? Pela lei, nós temos 60 dias, né, para dar entrada no inventário. O que seria dar entrada no inventário? Recolher o imposto.
A gente tem 60 dias ali para movimentar esse inventário, dar o início ali e recolher esse imposto. Nesses primeiros 60 dias, após o falecimento, é da data do falecimento, né? É importante salientar, porque às vezes a certidão de óbito demora para sair, mas é a conta a partir da data do falecimento. Né? Então, são 60 dias. Nesses 60 dias, o imposto, o ITCMD, a ser recolhido, ele é de 4%. Posterior, aí tem multa, juros, correção. Por isso que a gente fala que são supostamente 60 dias. 4% em cima de todo... Em cima do espólio, que é o conjunto de bens. Sim, então, sim. da soma de todos os bens. Então, é 4%. Então, se... passado esse prazo, aí nós temos encargos maiores. Por isso que a gente recomenda que os clientes entrem, né? Dê entrada no inventário com 60 dias. Nem sempre é possível. O que eu tô pensando aqui, eu tô com a cabeça de leigo, tenha paciência comigo, por favor. Imagina. Mas 60 dias tá no prazo do luto ainda, tá sofrendo ainda. Como vai então, ter cabeça para cuidar de toda essa situação? É muito relativo, né? Quando a família às vezes já estava esperando, eu tenho clientes que me procuraram na semana seguinte. Meu pai faleceu semana passada. Eu falei, meu Deus... Uma pessoa preparada, assim, já com certeza... Eu não perguntei, né? Por uma questão de delicadeza ali, mas... na semana seguinte já me procurou. E tem pessoas que elas só conseguem fazer isso um ano depois. Porque um falecimento, às vezes, ele abala muito uma família. Depende da preparação psicológica que a pessoa tem. Foi também a partida da pessoa também. Às vezes foi traumática também. Exatamente. E, às vezes, o herdeiro também não tem condição financeira. Não tem, né? Além da psicológica. Ele também não tem condição financeira naquele momento de já dar entrada, pagar um advogado. Enfim, ele precisa de um tempo para se reorganizar. Ele já teve que pagar os trâmites, né? Sim, de tudo aquilo que passou do enterro ali e tal. Então, 60 dias é um prazo... enxuto ali dentro. Enxuto. O governo entende isso? A justiça entende isso? Ou depois de 60 dias, no caso aí que houve um ano depois, não houve argumentação, foi aplicado os 4%, mais os 20% em cima dos 4% pelo atraso... Foi aplicado. Não tem choro nem vela. Mas é possível fazer isso. Bom, no caso, um ano depois, ele conseguiu fazer o inventário normalmente. Ah, sim, consegue. Não tem um tempo limite? Não. Imagina, eu tenho inventários de pessoas que faleceram há mais de 20 anos, 25 anos. Isso é totalmente possível, né? Às vezes a pessoa deixa para fazer o inventário quando ela consegue vender o imóvel, por exemplo, que é quando ela vai ter um dinheiro para fazer. Lógico, né? Uma condição financeira. Verdade. Então, não é. Esse prazo é um prazo para a questão do imposto, para a valoração do imposto, a alíquota, né? Mas não necessariamente a pessoa tem obrigação de fazer isso, ela pode esperar. Sim. Né? É que nesse prazo tem a questão do valor do imposto. Entendi. Vai pagar 20% a mais. Então, por exemplo... Só 20%, isso não é acumulativo? Não, aí ela paga 20% e correção monetária. Então, vamos pensar. O falecido deixou um espólio ali no valor, os bens que somam um total de 1 milhão. Perfeito. A pessoa pagaria ali, se ela der entrada no prazo de 60 dias, ela paga 40 mil de imposto. Se não der entrada no prazo de 60 dias, ela já tem um 20% de multa direta, é automático. R$8.000. Já é R$8.000. Então, a pessoa, em vez de pagar 40, ela já vai pagar 48. 48, perfeito. Se ela esperar 2 anos, aí você tem correção monetária, tem juros. Então, às vezes, o cliente ele vem me procurar... o falecido já... faleceu há 10 anos. Quanto que vai ficar o imposto? Eu ia perguntar agora. Deus sabe. A gente só vai saber o valor certo quando a gente faz a declaração do TCMD lá no site da Fazenda. Não chega a ter muito próximo ao valor do imóvel, né? Não chega a isso. Não. Não, porque também a correção monetária... Vai pegar uma boa fatia, mas não chegar a tanto. Não chega. Porque a correção monetária, ela também não é, assim, absurda. Você vai pagar ali, vamos supor, nesse 48, ao invés de pagar 48, daqui 5 anos você vai pagar 55. Um exemplo, como eu falei, não tem como a gente saber. Não. Sim, mas ela vai pagar 55, ela vai pagar um pouco a mais, porque passou o tempo. Mas não significa que vai pagar também. Vai perder o imóvel, por exemplo. Não vale a pena fazer o inventário, porque o inventário vai ficar mais caro do que o imóvel. Não chega a tanto. Não. Maravilha.
Bom, boa noite, Paulinho do Cinecol. Boa noite, meus queridos. Red Gamer, boa noite. Murilo Ney, boa noite. Maxwell Donaire, boa noite, amigos. Simone Pegoraro, boa noite, meu amor. Ramelo, boa noite. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Tá bombando aqui. Bruna, bom, eu perguntei aqui para você, e acho que é exatamente o que você acabou de responder, sobre o imposto do ITCMD, como ele é calculado. Mas acho que faz praticamente o que você comentou, mas acredito que também tem a questão de pessoas que podem ser isentas desse imposto. A isenção do TCMD, do imposto, ela ocorre quando os bens do espólio não ultrapassam 2.500 UFESPs por herdeiro. Então, 2.500 UFESPs. Cada ano a UFESP está um valor. E ela é 35, acho que esse ano está 35 e 36, se eu não me engano. Ok. Então, a gente calcula sobre esse valor. Esse ano, 2024, a gente está falando de cerca de 88 mil reais. 88.400 isso aqui. 88.400. Então, por herdeiro. Então, se a gente tem... Por herdeiro? Se nós temos um imóvel que vale 200 mil e vamos dividir por 5 herdeiros, pode ser que ele seja isento. Então, os herdeiros não pagam o valor do TCMD. Isso ajuda, assim... Não preciso nem falar, né? A Bruna está esclarecendo um monte de dúvida antes da entrevista. Agora, então, está me ajudando muito. Vou conseguir fechar bons negócios depois desse podcast, viu, Bruna? Espero que sim. Então, é por herdeiro, 88 mil redondo aqui, e por herdeiro. Então, ali colocou 5 herdeiros ali, eu tenho até no limite, lógico, de maneira muito simplista, mas até 400 mil reais de espólio aí, que talvez eu não precise pagar o imposto. Eu gosto de colocar o talvez, porque talvez. Porque a gente tem um prazo de 60 dias, a gente tem uma série de coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de um falecimento de 20 anos atrás, o cálculo, eu não vou nem saber te explicar, porque eu tenho lá uma planilha para fazer esse cálculo, ela é bem complexa, mas o cálculo já não é o mesmo. Não, até peço perdão para você, que às vezes eu viajo um pouquinho, mas é que fazendo as contas aqui, eu vou poder esclarecer a dúvida de muitas pessoas que vão me procurar. Sim, e é importante saber isso, até para doação, por exemplo. Eu quero doar esse bem para um terceiro, enfim, quero doar um imóvel para uma pessoa. Você tem uma isenção até um certo ponto. Então, às vezes, fica naquela dúvida de vou fazer, não vou fazer. Por exemplo, às vezes no inventário, a mãe ela já quer fazer a doação. Ok. Então, só que aí, o que eu falo, são caso e caso. A gente tem que ver se ele já recebeu uma herança, mais a doação, vai ultrapassar os 88 mil esse ano? Vai. Então, vamos esperar. Vamos fazer a doação no que vem. Então, todas são estratégias que a gente vai criando para os clientes serem o menos onerados possíveis. Né? Preciso de um auxílio, de um advogado especialista em direito imobiliário, de qualquer forma. De qualquer forma. Agora é de qualquer forma mesmo. Bruna, todos os inventários podem ser feitos tanto no judicial como no extrajudicial? Todos podem seguir o mesmo caminho ou não? Existem alguns que não podem ser esse mesmo caminho judicial e extrajudicial? Bom, primeiro, cumpre esclarecer. Para o extrajudicial, todos os herdeiros têm que estar de acordo, porque todos os herdeiros vão precisar assinar a documentação. Tem que haver paz. Os herdeiros têm que estar... Não precisa ser paz. Precisa ter um entendimento, precisa ter um... Conhecimento. Diálogo com a advogada. Porque às vezes tem casos que os herdeiros eles não se concordam, e aí cada um vem falar comigo individualmente, e eu explico um por um, e eu falo, olha, o direito é esse, vocês vão fazer? Vamos. Vai dar tudo certo, eu garanto para você, no dia lá eu vou ler para você, você vai ver, tá lá, vai estar escrito no papel a porcentagem que você vai ter. Então... Depende né? Principalmente disso. Ok. Mas alguns casos não são possíveis hoje de a gente fazer de forma extrajudicial, que são obrigatoriamente judiciais. São casos que envolvem incapazes, então menores de idade, ou pessoas que não estão na sua completa faculdade mental. Né? Pessoas que uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, né? Uma pessoa que às vezes tem alguma deficiência, alguma capacidade mental ali que limita um pouco o entendimento. Perfeito.
né? E em casos em que tem testamento. Caso em que tem testamento, é necessário aí a gente fazer a abertura judicial. Perfeito. Eu tive... No entanto, estamos aí, quem sabe, estamos numa transição. Verdade. Né? Sim, eu tive uma... Na minha especialização notarial registral na USP, eu tive aula com o Dr. Thomas. Ele é tabelião, ele era, agora ele mudou, né? Mas ele era tabelião em Santa Cruz das Palmeiras. E lá, eles foram pioneiros, eles foram os primeiros a solicitar para o juiz um alvará para fazer um inventário de forma que deveria ser judicial, de forma extrajudicial, que envolvia um menor incapaz, uma criança. Então, o juiz autorizou que fosse feito extrajudicial, desde que essa escritura fosse levada posteriormente ao conhecimento do juiz. Então, eles, com esse alvará, fizeram o inventário extrajudicial rapidinho ali, resolveram, levaram depois judicialmente, né, protocolaram esse inventário extrajudicial no judicial. É um procedimento muito novo, né, muito diferente, assim. Então, eles protocolaram, o juiz pediu a manifestação do Ministério Público, que é de praxe quando envolve um menor de idade. Perfeito. O Ministério Público falou, não, tudo certo. Recebeu a parte que lhe cabia, tudo bem, o juiz homologou, finalizou. Então, isso é muito novo ainda. A gente estamos esperando para ver se a jurisprudência vai continuar se manifestando nesse sentido. Mas é também uma nova possibilidade que vem trazendo, que espero que venha para facilitar ainda mais o procedimento do inventário. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, o pessoal lá em casa está perguntando ou pensando assim, puxa, mas ele é muito... Tudo isso é muito trabalhoso. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer o inventário. É uma boa ideia? É uma boa ideia não fazer o inventário, doutora Bruna? Não. Olha, assim, tudo depende da condição, né? Como a gente falou, psicológica, financeira, enfim. Mas enquanto não se faz o inventário, os bens ficam travados, né? Então, você não pode vender o imóvel com escritura, você não pode fazer a transferência de um carro, né? Você não pode vender o carro e transferir ele no Detran. Aliás, não consegue-se nem pagar o licenciamento do carro. Descobrir-se disso com o cliente. Não paga. Não consegue pagar por quê? O CPF da pessoa é cancelado, né? Sim, quando ela falece. Sim. E para você entrar no Detran, você precisa ter um cadastro no CPF da pessoa, não consegue mais. Você não consegue pagar o licenciamento do carro. O carro fica irregular. Uau. Então, assim, não consegue mexer em aplicação financeira. Então, vamos supor, você tem lá uma aplicação numa ação da Petrobras, que está hoje em R$100. E aí começa a cair. 100, 90, 80, ela vai a R$10. Acabou com o patrimônio da pessoa. A pessoa tinha 1 milhão investido, ela vai ter 100 mil. Então, assim, acabou com o patrimônio. E se você não tiver inventário, você não vai ter acesso a essa aplicação. Não tem como resgatar isso. Não consegue resgatar, não consegue movimentar, não consegue aplicar em ações melhores, em fundos melhores. Então, é bom fazer inventário. É bom garantir, né? Boa noite, Matheus Ragazzo Pastore. Boa noite, excelente profissional. Advogamos juntos em alguns casos. Conhecedora e muito da área. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Matheus. Matheus Ragazzo, Deus abençoe. Bruna, por favor, querida. E quando tem inventário antigo e não registrou? Ele pode ser registrado? Qual é o processo quando é muito antigo o inventário? Bom, primeira... Foi tudo feito. Foi feito, Tá realizou, pronto. tá pronto. Bom, primeiro a gente tem que verificar se a família tem uma cópia, né? Se tem o formal de partilha. Tá, aí o cliente procura o advogado com o inventário pronto e o advogado faz uma releitura, um levantamento de tudo ou não? Porque às vezes o cliente nos procura e fala, olha, mas foi feito. Mas quando? Não sei. E o número? Também não sei. Então, primeiro a gente tem que buscar, ver se a gente descobre esse número desse inventário. A gente tem mecanismos, né, judiciais para a gente conseguir descobrir. Então, a gente descobre o número, vai atrás, desarquiva esse inventário e pede o formal de partilha. Antigamente, né? Há 10, 15 anos atrás, quando o processo ele era extrajudicial,
quando o processo era judicial, mas ele não era eletrônico, ele era físico, você tinha que ter o formal de partilha físico em mãos. Então, se são processos antigos, a gente precisa ainda ter esse formal de partilha físico. Sim. Então, a gente pede o desarquivamento, pede uma cópia desse formal de partilha físico. Às vezes, o cliente já vem com esse formal de partilha, fala, olha, queria saber se está certo, preciso registrar, quero vender, como que tá? Então, o que eu faço? O que eu faço sempre? Primeira coisa, vamos protocolar no registro de imóveis para ver o que eles pedem. Primeiro você... Primeiro eu deixo na mão do cartório de registro. Lança aos leões, depois a gente vê o que sobra. Sim, porque é muito... Perfeito. É muito relativo, né? Às vezes faltou uma informação. O cartório ele pode pedir que você retifique essa informação no processo ou que você só apresente o documento. Ok. E tem casos e casos. Então eu protocolo primeiro, vejo lá as exigências. Geralmente tem correção a se fazer. Por quê? As normas da corregedoria, elas vêm evoluindo, né? Elas vêm mudando, elas mudam muito. Elas estão ficando cada vez mais burocráticas a fim de garantir, ter uma segurança jurídica maior para quem está fazendo trâmites extrajudiciais. Sim. Né? Então, geralmente vai ter correção a ser feita. Perfeito. Ou correção, ou complementação de informações, ou pedido de certidões. Então, a gente vai sempre buscando isso. Pode ser necessário que seja feito para o registro uma retificação diária. Pode ser que, quando o advogado fez o inventário, o imóvel estava como terreno e hoje ele está como casa. Sim. Pode ser que estava como terreno, o advogado colocou como casa e hoje continua como terreno no registro. E a gente tem que fazer uma planta, ou a gente tem que corrigir esse inventário. Tem que regularizar. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do cliente, né? Se o cliente quiser, é bom regularizar, que daí já fica tudo certo, né? Mas a gente, às vezes, tem que corrigir o inventário. Então, reabrir o inventário, apresentar a nota de devolução, pedir a correção com base nessa devolução. Olha, a gente precisa retificar essa e essa informação. Eu já tive casos, por exemplo, que o valor venal estava incorreto ou que não informou quanto de dinheiro ficou para cada herdeiro, colocou somente porcentagem e o cartório exigia que colocasse valores. Então, são correções que a gente às vezes tem que fazer, né? Então, assim, dá pra gente registrar, eu falo, para tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Às vezes demora um pouquinho. E hoje ainda a gente tem também a possibilidade, a depender da correção a ser feita, isso não só para formal de partilha, tá? Sim. Para divórcio, de diversos outros tipos de procedimento que precisam ser registrados, a gente consegue fazer a correção de forma extrajudicial. A depender do que for solicitado. Claro. Mas a gente consegue fazer a correção extrajudicial. Então, essa correção que às vezes no judicial também demora... Porque eu falo assim, é mais fácil a gente fazer um novo do que corrigir. Sim. Mas quando já está feito, só tem esse caminho. Mas ainda assim, a gente consegue fazer a correção extrajudicial, que também acelera um pouco. Ganho em todas as partes. Para o cliente que vendeu o imóvel, perfeito. Também facilita. Perfeito. Maravilha. Bom, aqui nós iríamos comentar agora a questão das outras exigências que o cartório pode solicitar no inventário. Ele vai exigir, por exemplo, tem um herdeiro lá, o inventário antigo, mas os herdeiros já não são mais vivos. E entra depois aí, como que é distribuído depois essa questão? Tem o inventário e está lá nomeado os herdeiros. Só que no dia de registrar, esses herdeiros não estão mais vivos. Agora são os filhos deles. Faz essas correções aí que você comentou, que até às vezes pode ser feito até no extrajudicial. Aí, nesse caso, se há algum herdeiro falecido e a gente precisa retificar alguma coisa relacionada a esse herdeiro... Aí já não é mais possível, porque esse herdeiro, a não ser que for o mesmo advogado, e depende muito do juiz, porque tem que renovar a procuração. Entendi. E aí esse herdeiro não vai mais conseguir, né, outorgar a procuração. Claro. Mas se o cartório pediu apenas documentação, quer dizer, o cartório pede uma declaração. Sim. Olha, apresenta uma declaração com RG, CPF, profissão e residência, que foram dados que não constaram lá no inventário. Perfeito. O herdeiro pode fazer, né? O herdeiro do herdeiro. O herdeiro do herdeiro. Porque o que a gente tem que entender quando a gente fala de registro é que existe uma ordem a ser respeitada, né? Então, primeiro a gente vai registrar o falecimento daqueles que já... dos pais. Depois vem os filhos. Aí os filhos dos filhos. Então, se você fez inventário daquele
que já faleceu, não tem problema. Você vai conseguir registrar esse inventário da mesma forma. Maravilha. Tá? Então, assim, já dá para... Ótimo. E tem muito assunto ainda, mas... Estamos entrando na reta final da nossa entrevista. E eu gostaria que você desse alguma consideração final sobre a importância do inventário. O que eu comentei, né? É importante a gente proceder com o inventário, principalmente quando a gente fala em vender o imóvel, transferir o imóvel, não manter veículos irregulares ou veículos parados que vão perdendo valor, né? Hoje você, Maurício, sabe melhor do que eu. A rotatividade de um imóvel, ela é muito grande, sim, né? Sim. Então você consegue vender aquele imóvel, fazer um outro negócio, enfim. É importante você ter inventário, é importante sempre, não só o inventário, mas é importante você ter tudo regularizado, ter a documentação em ordem. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar vender, quando que a gente vai precisar dispor. Ainda mais, principalmente quando a gente fala em aplicação financeira. Aplicação financeira, às vezes a pessoa tem uma aplicação financeira ali grande, um valor bacana, e aí aquilo vai desvalorizando e você não consegue movimentar. Então, eu acho que é necessário ter a presença de um advogado, uma presença, né? Não apenas um advogado que aparece lá no dia e assina para você. Não, um advogado acompanhando, te orientando. Olha, vamos fazer doação? Não vamos. Vamos esperar para ter isenção? Não vamos. Então, assim, é importante você ter um acompanhamento de um advogado especializado na área, que faça, judicial, por exemplo, principalmente, que faça as declarações de forma correta, conforme as normas da corregedoria, para que depois você não precise ficar corrigindo esse inventário. Então, é importante também um especialista na área que saiba a forma correta de fazer as declarações, para que depois, na hora de registrar, isso seja mais simples. Não volta para trás, aquele vai e volta, aquela devolução, e volta, e corrige, e volta. Então, um advogado especializado nisso, que saiba te atender, né, de forma mais ampla, não só no inventário, mas no pós também. Um advogado que entra junto no ringue ou no coliseu ali para lutar, luta junto. Com certeza, e acontece, né? A gente, sim, às vezes, né, tem que ir... Eu, por exemplo, quando eu ofereço o meu serviço para o cliente, o meu serviço sempre vai englobar o registro do imóvel. 200% das vezes, não tem chance. Eu falo para o cliente, olha, esse valor vai ficar tanto, incluso o valor do registro. Os emolumentos de cartório vão ficar tanto, incluso o valor do registro. Porque eu quero que o cliente tenha isso finalizado, não pela metade. O serviço pela metade é terrível. Então, eu gosto que o cliente tenha isso assim finalizado e resolvido, para que eu tenha resolvido o que ele precisava. Não só feito ali o serviço e sem deixar aquilo 100%, sabe? Maravilha. Ótimo. Bruna, muito obrigado. Poxa, foi de grande valia a sua participação. Quanto conhecimento tivemos hoje. Imagina, Maurício. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigado pelo seu esposo ter vindo. Obrigado, Bianca. Muito obrigado por você terem vindo. Obrigado, Ramon, mais uma vez, querido. Deus abençoe. E a todos que nos acompanharam até agora, o meu muito obrigado. Eu quero que você curta esse final de semana com a tua família. Aproveite cada momento, viva a vida que Deus deu a você. Eu desejo que você tenha um final de semana abençoado e um forte abraço e até a próxima sexta, se Deus assim permitir. Tchau! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.